Espírito Santo de Deus. Estamos no monte. Estamos no monte. Lugar de monte, restauração. Glória a Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te louvamos por tua presença real, verdadeira, transformadora, restauradora, santificadora nesse lugar. E nós declaramos que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Faz conforme lhe apraz, Senhor. Faz conforme o teu querer. Nossos ouvidos estão aguçados para continuarmos ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Continue só mais um instantinho comigo. Pega a sua Bíblia. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Mateus, capítulo de número 6. Obrigado. Deus abençoe pastor Neilson, pastora Vanesca, toda essa igreja, demais pastores presentes, nossos amigos. Deus abençoe a todos. Prazer revê-los. Eu gostaria que você compartilhasse essa leitura com quem está aí perto de você. 6 de Mateus, versos 22 e 23. Vamos lá? Quem achou, diga amém. O olho é a candeia do corpo. Portanto, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, quão densas trevas serão. Quero compartilhar com você essa leitura novamente, 22 e 23. Vamos lá, 1, 2, 3. Você pode dizer amém. Sentem-se, por favor. Alguns momentos dedicados, ou melhor, alguns dias dedicados à oração, nos mostram. Deus abençoe, pastor Rafael, sua esposa, Deus abençoe. Meu amigo, esqueci seu nome. Flávio, Deus abençoe. Pastor Vitor, Deus abençoe sua vida. Pastora, Deus abençoe. Prazer revê-los. Alguns dias dedicados à oração nos fazem refletir sobre determinados temas. E Deus encheu meu coração com uma palavra para compartilhar com vocês aqui hoje. Você quer ouvir? Diga amém. E essa palavra é direcionada para
este tempo que nós estamos vivendo. Quando você vai orar a Deus, pedir a Deus uma palavra, uma graça especificamente, para que você possa alcançar um propósito. Tem alguém que toca teclado aqui? E fica aí comigo. Então, o que acontece? Deus vai aos poucos desvendando, revelando, aguçando o nosso entendimento e os nossos olhos, nossos ouvidos, para uma determinada direção. E a direção que Deus aguçou meu coração para poder entender o que a voz do Espírito quer falar. Não é interessante que um pregador da palavra preocupe-se em pregar o que as pessoas querem ouvir? Existem 3 tipos de mensageiros: os que pregam o que as pessoas querem ouvir, os que pregam o que as pessoas precisam ouvir e os que pregam o que Deus quer falar. Tem aquilo que eu quero ouvir, e isso é muito confortável. É bom demais quando a gente vai a um lugar e a gente ouve o que a gente quer ouvir. O único problema é que a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Tem outro também, quando a gente ouve aquilo que a gente precisa ouvir. E a gente confunde muito isso com a voz do Espírito Santo. Não, eu preciso ouvir isso hoje. E às vezes não é aquilo que o Espírito Santo tem a falar. Agora existe a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, por vezes, vai contraria, choca-se com aquilo que nós queremos e precisamos ouvir. Lembre-se que Agar, quando vai para o deserto, a Bíblia fala dessa mulher, e nós já vamos entrar bem no corpo do sermão do que eu pretendo lhes falar, mas entenda, Agar, quando vai para o deserto, ela vai ao deserto 2 vezes. A primeira vez, pastora, que ela vai para o deserto, ela vai fugindo da presença de Sara. Ela vai por conta própria. Quando ela vai para o deserto, fugindo de Sara, o anjo a encontra e diz assim para ela: o que você está fazendo aqui? E ela responde: fujo da presença de Sara, minha senhora. Olha a palavra do anjo, volta. E ela é obrigada a... Agora, quando ela é colocada para fora, Sara insta com Abraão e diz: põe fora essa mulher, porque o filho dela não herdará o que é do meu filho. Sara estava com razão ou estava sem razão? Estava coberta de razão. Ismael, segundo o que a Escritura diz, é o filho da ansiedade. Ele é o filho que Abraão teve porque ele não esperou o tempo de Deus. Porém, Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que mesmo sendo um filho ilegítimo, a Bíblia diz que mesmo assim, quando ela é colocada para fora, para o deserto, quem manda para o deserto não está mandando para uma colônia de férias. Quem manda para o deserto está mandando para a morte. Só que dessa vez não era ela que ia, era alguém que lhe empurrava. E quando o anjo a viu, disse a ela: Sara, tua senhora te colocou para fora? Disse: sim. E agora estou aqui de longe para não ver meu filho morrer. O anjo olha para ela e diz: seu filho não morrerá. Deus ouviu a oração da criança, e ele será um grande homem. De fato, isso perdura até hoje. Os judeus descendentes de Isaac perduram até hoje, e os árabes, palestinos, muçulmanos, que são a descendência de Ismael, também perduram até hoje. É uma prova clara de que existe a vontade de Deus,
a vontade das pessoas que nos observam e a nossa vontade. Fica a minha pergunta: que vontade você pretende obedecer? Passando por toda essa introdução, chegamos no tema do que nós lemos aqui, que fala sobre os olhos. É claro que o enfático desse tema é a visão, mas eu quero incluir mais 2 itens: visão, comportamento e destino. Repita essa palavra comigo bem forte: visão, comportamento e destino. Repita mais uma vez: visão, comportamento e destino. Tudo começa com uma visão. Tudo que houve na sua vida até agora começou com uma visão. Esse ministério, essa igreja, começou debaixo de uma visão. Alguém, Rodrigo, anteviu isso. Pastor Rafael, alguém vislumbrou isso. Alguém, pastor Neilson, um dia olhou para o futuro e viu. Veja que tudo na nossa vida começa com uma visão daquilo que é futuro. Tudo que você é hoje, pelo menos uma vez na vida você o imaginou ser. Tudo que você conquista, pelo menos uma vez na vida você vislumbrou conquistar. Tudo pelo qual você está atravessando hoje, suas conquistas, seus sonhos, seus empreendimentos, você primeiro viu. E eu não estou falando viu com os olhos físicos, mas você vislumbrou isso na sua mente. Deus não faz, não opera nenhuma obra na nossa vida sem primeiro nos dar uma visão daquilo que Ele deseja. Deus nunca faz uma obra na vida de alguém, pastor Vitor, sem primeiro lhe dar um vislumbre do que Ele quer. Deus não pega alguém e rifa no meio da obra e vai lá, vai, faz aí. Não. Deus primeiro dá uma direção, um norte. Deus primeiro dá uma direção certa, uma palavra, uma confirmação. A Bíblia diz em Números 23:19 que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz que Ele fala e confirma. Confirmar é firmar uma segunda vez. Firmar a primeira vez é a visão. Firmar a segunda vez é o respaldo para cumprir o que se anteviu. Deus nunca faz uma coisa lá na frente sem aqui nos mostrar o que Ele quer fazer. Tudo começa por uma visão. Hoje, se eu levasse você a uma loja da Ferrari e lhe desse uma Ferrari de presente, você ia ficar muito feliz. Nossa, que carro espetacular. Um dia alguém viu aquele carro, alguém vislumbrou aquilo, fez um projeto. Entenda, quando é só uma visão, está aqui. Mas quando alguém desenhou, passou a se concretizar, passa do mundo abstrato para o mundo real. Passa do impossível para o... O que Deus pretende com isso? Primeiro, Deus pretende nesse tempo em que nós estamos vivendo calibrar as nossas visões. Deus pretende com isso nos dar coisas concretas, mas para isso Ele precisa ajustar a nossa visão. Quando o texto fala de um olhar que tem luz, de olhos iluminados, essa questão não se trata somente de ver o que é bom, ou de ver com bons olhos. Essa questão se trata sobretudo de ver. Os olhos foram feitos para quê? Para ver. A Bíblia diz que os olhos são a luz, a candeia do corpo. Por que hoje em dia tem muita gente andando em labirintos na sua vida? Porque infelizmente não aprenderam a olhar direito. Mas
Mais da metade da nossa geração caminha sem direção. Por quê? Porque seus olhos estão voltados para o lugar e para as pessoas e para as situações e para os objetivos e para as perspectivas erradas. A gente ouve e vê muita gente falando muita coisa boa. As palavras proféticas em nossos cultos, congressos, retiros, conferências, simpósios, seminários, EBDs, são múltiplas. Nós ouvimos Deus usar muita gente, gente sábia, gente boa, gente comprometida, que tem dom, que tem palavra profética no coração, gente cheia do Espírito Santo. Isso não é mal, não, é bom. Mas nenhuma palavra profética vai se tornar real na sua vida sem que antes seus olhos sejam ungidos para vislumbrar o que Deus quer fazer. Se você é uma mulher que ora por um marido não crente, seu marido nunca será crente, ele nunca vai servir a Jesus, se antes primeiro você não vislumbrar ele crente. Seu filho nunca vai se converter, nunca vai andar na linha, se primeiro você não vislumbrar aquilo. A Bíblia diz que a fé vem pelo, mas seus olhos também precisam funcionar. Não adianta nada crer por ouvir e desacreditar com o que vê. Eu vou repetir. Não adianta nada crer porque ouviu e desacreditar pelo que vê. É assim que o diabo trabalha. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o diabo trabalha para que aquilo que você vê lhe faça desacreditar. Aí vem Jesus e dá um remédio para os olhos e diz: seus olhos precisam de luz. Eu gostaria que você pegasse a mão de quem está ao seu lado, com uma palavra profética, com toda a delicadeza, com toda a honra, com todo o respeito que você tem por essa pessoa que está aí perto de você, e dedicasse essa palavra profética. Diga: seus olhos, nossos olhos precisam de luz. É o salmista Davi que diz: Senhor, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Davi pede a Deus para iluminar os seus olhos, porque ele não quer dormir o sono da morte. Os olhos são tão importantes que a Bíblia diz que havia um homem chamado Simeão no templo. Quando foram levar Jesus, ainda criança, para apresentar no templo, Simeão toma Jesus nos braços antes de apresentá-lo e diz: deixa ir o teu servo agora em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Os olhos são tão importantes que a Bíblia fala de uma igreja chamada Laodiceia. Essa igreja, veja o que Jesus fala dela. Jesus diz: vocês pensam, rico sou e de nada tenho falta, estou suprido de tudo. Aí Jesus contraria eles e diz: mas vocês não sabem que são nus, cegos, desgraçados e miseráveis? Eu aconselho que vocês comprem ouro para que se enriqueçam, vestes para que se tapem. Aí Jesus vai falando, mas entre as coisas que Jesus fala, ele diz: eu aconselho que vocês comprem colírio para colocar nos olhos, para que vejam. Entenda, Deus trabalha nos nossos olhos, após trabalhar nos nossos ouvidos. Não adianta você ouvir Deus falar todo dia, se seus olhos não virem aquilo que Deus falou. Veja que a coisa que mais nos enfraquece na fé é ouvir Deus falar, mas não ver nada acontecer. Isso enfraquece muito a nossa fé. Você já ouviu alguém dizer assim: não, pastor, mas eu tô assim, crendo, eu tô orando, mas Deus falou que vai fazer, falou.
Deus usou um profeta para mim, Deus usou um pregador, eu ouvi uma palavra, mas essa palavra foi uma palavra, olha, mas foi direto para mim, falou comigo, eu ouvi. Aí a pessoa fala assim para você, mas eu estou assim, coração meio... Porque parece que quanto mais Deus fala, pior fica. Eu estou ouvindo Deus falar, mas eu não estou vendo nada. Eu estou ouvindo Deus falar, mas parece que aquilo que Deus falou ficou só na fala. Nosso problema é que nós queremos vislumbrar o invisível naquilo que é físico, material. Essa noite eu creio que Deus tem poder para curar qualquer pessoa aqui que tenha qualquer problema de vista. Mas o meu pedido nessa noite é para que Deus toque nos seus olhos espirituais. A coisa é muito mais complexa do que nós achamos. O texto diz que Jesus estava passando por um lugar chamado Jericó. Um lugar com histórico de maldição. E quando Jesus passava por ali, esse lugar era conhecido por uma maldição. Detalhe, Josué, quando lançou a maldição, disse: maldito seja todo o que reedificar Jericó. Quem já leu? Josué amaldiçoou, ele disse: maldito seja, essa cidade não deve ser reedificada. E é verdade, existem coisas na nossa vida que não devem ser refeitas. Existem alianças que têm que ser quebradas e não podem ser realiançadas. Existem pessoas que Deus tem que afastar de nós e nunca mais pode se aproximar. Existem coisas que nós temos que jogar fora e não tornar a pegar no lixo. Isso é verdade? Sim. Mas naquele dia, Jesus possibilita que Jericó fique conhecida não mais como a cidade que foi amaldiçoada, não mais como a cidade que alguém orou e a muralha implodiu no chão. Não, Jesus dá uma outra conotação para essa cidade. Todo mundo que conhece o Novo Testamento, que se ouve na hora falar Jericó, a gente lembra de quem? O cego de... A gente começa a se lembrar de Jericó por outras coisas. Depois disso, fizeram hinos, canções, escreveram livros. Mas entenda, isso só foi possível porque naquele lugar Deus curou a visão de alguém. Existem coisas que só vão se tornar possíveis na sua vida quando Deus curar seus olhos. Tem coisas que Deus só faz quando nossos olhos começam a ser curados. Do que adianta alguma coisa ser boa ou alguém ser bom? Do que adianta Deus derramar tanta coisa boa sobre você, se aquilo que Ele quer que você enxergue, você não enxergar? A visão é tão importante que o texto bíblico diz que Deus falou e ainda fala através de visões. Deus falou com Moisés através de visões. Deus falou com Ezequiel, com Isaías. Aliás, Ezequiel é o profeta das visões. Mas essa visão que eu estou querendo lhe falar, estou tentando lhe explicar nesta breve introdução, não é só aquela visão transcendental, aquela visão que alguém vê, metafísica. Isso é legal, é bom? É bom. Deus usa? Usa. As coisas espirituais acontecem nesse nível? Sim. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já teve uma visão de Deus? Deus já mostrou a você uma visão espiritual? Você viu um anjo? Ou viu qualquer outra coisa em visão? Levanta a mão. Alguém aqui, Deus já mostrou para você uma visão? Aí, tem irmãos nossos aqui que tem o dom de ver. Se é bom, é bom. Mas essa visão que nós estamos falando aqui não é somente ver o mundo espiritual. Ver o mundo espiritual
Hoje em dia, com o nível de esclarecimento, de estudo, o nível que nós alcançamos hoje em dia, qualquer pessoa que quiser estudar a palavra e buscar a Deus tem facilidade para isso. Antigamente era muito mais difícil. Quem detinha esses dons eram pouquíssimas pessoas. A gente encontrava muito pouco. Hoje não. Hoje é muito fácil encontrar alguém que Deus use. Mas não é sobre essa visão transcendental do mundo espiritual que eu estou falando. Eu estou falando de estilo de vida. Eu estou falando do modo como você enxerga as coisas. Escuta, e eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. O diabo tem colocado óculos escuros em muita gente. Pessoas que só veem a vida de um lado ruim. Você conhece alguém que chega perto de você e só reclama? A vida é só reclamação. Parece que não tem nada de bom para ver. Essa noite, na autoridade do Espírito Santo, eu libero sobre a sua vida essa palavra profética. Que Deus comece hoje a ungir seus olhos. A partir de hoje, Deus vai começar a te mostrar que essa luta que você está enfrentando tem um lado bom. Deus vai começar a te mostrar e a acender uma luz nos seus olhos, para que você veja que até quando nós somos perseguidos, tem um lado bom. Até as nossas dores têm um lado bom. Davi escreve nos Salmos dizendo: foi bom que eu tivesse sido afligido, para que eu me lembrasse e guardasse a tua palavra. Tudo que nós vivemos na vida tem um lado bom. Até as coisas que nós consideramos ruins. A pastora que está aqui, minha esposa, a pastora Bia, sabe, esses dias eu fui sepultar uma criança de 1 ano. Dois aninhos. Pensa. Se coloque no meu lugar, eu sou pastor há 30 anos. O que você fala no enterro de uma criança de 2 anos? Fala o quê? Imagina, pastor Rafael, uma pessoa que já está idosa, ou mesmo que não esteja idoso, vamos botar aí, Deus que me livre e guarde, alguém morra com 30 anos, já construiu uma vida. Você vai falar no enterro daquela pessoa, você vai ter alguma coisa para falar. Fulano, que era um excelente amigo, trabalhador, fulano de tal, era uma pessoa, mas uma criança de 2 anos. Pensa comigo. Nem viveu ainda. Detalhe, existem coisas que nós não conseguimos fugir. Essa é uma delas. Ofício do pastor, não tem como fugir. Vai fugir como? Você é pastor, você tem que ir. Não é que você queira ou não queira, você tem que ir. Obrigação sua. Você tem que estar lá para dar uma palavra, dar um apoio, mas vai falar o quê? O que é que fala no enterro de uma criança de 2 anos? Mas ali, quando eu cheguei, eu percebi uma coisa. Cada uma pessoa na terra tem um propósito. O Espírito Santo te trouxe aqui para mostrar a você que Ele tem um propósito na sua vida. Quando eu cheguei lá, eu vi gente que até não se falava mais, se abraçando, chorando. E eu percebi que aquela criança, a missão dela era unir aquelas pessoas. Ali, enquanto eu comecei a pregar o Evangelho, eu vi gente afastada de Deus, afastada de Jesus, há 10, 15 anos, chorar, baixar a cabeça, orar. Quando terminou, vieram me cumprimentar, vieram me pedir oração. Aí eu percebi que Deus tem um propósito para cada coisa. Deus tem um propósito para cada pessoa. Tudo depende do jeito que você está enxergando a situação. Pare de deixar o diabo colocar uns óculos escuros em você. Pare de deixar o diabo colocar sombra aonde o sol brilha.
Pare de deixar o diabo colocar areia naquilo que Deus preparou para você. De vez em quando Satanás começa a querer nos fazer enxergar o pior. Mas eu nessa noite, não sei você, eu nessa noite escolho enxergar aquilo que é bom. Eu escolho enxergar o que Deus tem para fazer. Eu escolho enxergar uma obra que será realizada. Eu escolho enxergar uma porta que vai se abrir. Eu escolho enxergar um sonho que vai se realizar. Eu escolho enxergar uma bênção que será dada. Eu escolho enxergar uma cura que será realizada. Eu escolho enxergar os demônios que serão repreendidos. Eu escolho enxergar aqueles que Deus tem para salvar e serão salvos. Eu escolho enxergar o propósito que Deus tem para realizar e será realizado. Eu escolho enxergar o que Deus tem para mim. Eu quero fechar os meus olhos para tudo que é mal. Eu quero fechar meus olhos para tudo que o diabo mostra, para tudo que ele diz. Eu não darei atenção ao diabo. Eu volto os meus olhos. Olha o que os olhos fazem. Olha o poder que seus olhos têm. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Para onde você está escolhendo olhar? Para onde? Tem um hino antigo da Thalita que diz: não olhe as circunstâncias. Para onde você está escolhendo olhar? Tem hinos que nós cantamos: não vivo por vista. Cantar é bom, mas viver o que você canta, esse é o desafio. É bom adorar, mas melhor ainda é viver o que você adora. A gente diz: eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Mas quando a luta vem, a gente, aí o Espírito Santo está dizendo: você acabou de cantar. Falar é muito bom, a teoria é muito gostosa, é muito docinha, mas a prática é mais complicada. Mas eu aprendi que quando a prática se levanta, as teorias se calam. O Deus da prática está nos chamando hoje, e Ele está dizendo a você, como diz lá em Salmos: olhai para Ele e sereis salvos. Essa palavra de Salmos é contundente. Olhem para Ele e serão salvos. Quantas vezes você já ouviu na igreja? Veja a importância dos nossos olhos, da nossa visão, do nosso ponto de vista, da nossa ótica. Quantas vezes você já ouviu na igreja o pastor, a pastora dizer: você tem que olhar para... Fala alto, você tem que olhar para... Não pode olhar para o homem. Pastor Nilson, o que acontece quando a gente olha para o homem? Você cai. Imagine, eu estava com alguém outro dia, eu vim contando mais ou menos essa história para o Eduardo. Estava com alguém outro dia, aí... Imagina, pastora Vanesca, tem dia que é o bonzinho que está de plantão, tem dia que é o malzinho. Quem aí teve um dia desse, um dia mau? Você já teve esse dia, aquele dia que você... Já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Sangue de Jesus tem poder. Tem dia, pastor Rafael, que a gente... Tem dia que a gente não... Hein? A gente é legal com todo mundo, mas tem dia que a gente não está tão legal. É ou não é, pastor? Aí tinha um irmão comigo. Rapaz, aí nesse dia eu estava só 50% crente. Os outros 50% estavam desviados. Pastor, o que é isso? Eu sou humano igual você, eu sou de carne e osso. Não venha com esse negócio de santo homem. Isso é balé, isso é besteira. O homem que está falando com você aqui é um pecador miserável que pertence à terra, ao mundo dos vivos. E enquanto eu pertencer a esse mundo dos vivos, eu estou sujeito a pecar. Eu conto com a graça e a misericórdia de Deus. Só. Mas nada. Eu não tento e nunca tentei passar uma imagem de santo para ninguém. Santo é o Senhor. Para Deus, santidade é um estado. Ele é santo.
Para nós, santidade é um processo. Nós estamos buscando a santificar. Então Deus é santo. Eu estou tentando ser. Cheguei num determinado lugar e eu não estava. Tem dia que o mar não está para peixe. Aí a pessoa falou um negócio, mas do jeito que falou, voltou. Papum. O irmão que estava do meu lado, ele só faltou fazer o sinal da cruz. Ele olhou para mim assim, já viu quando essa pessoa está assustada? O semblante dele mudou na hora, ele botou a mão assim na boca. Ele tinha visto o pastor, mas ele nunca tinha visto o homem. Os discípulos conheciam o mestre. Qual era o mestre que eles conheciam? O amoroso, que dava comida aos mendigos, que curava os doentes. Mas no dia que Jesus fez um chicote de cordas e falou: sai todo mundo da frente. Entrou no templo, virou as mesas, deu chicotada em todo mundo. Imagina os discípulos. Jesus endoidou, ele ficou louco. Nem tudo na vida são flores. Nem todo dia você vai ver o que quer ver. Nem todo mundo vai agir do jeito que você quer que haja. O segredo é: onde estão fixados os seus olhos? A psiquiatria, espero que tenha algum médico aqui ou algum psicólogo. A psiquiatria fala de um fenômeno chamado escotoma. Depois você dá um Google e pesquisa. A igreja também é cultura, né? Eu louvo a Deus por isso. Tem coisa que a gente não sabe nunca, só vindo no culto. Escotoma. Você sabe o que é escotoma? É um fenômeno que a psiquiatria diz que a mente vê o que escolhe ver. Quando você está assistindo um filme e alguém dá uma facada ou um tiro e aparece um líquido vermelho escorrendo, o que é? Fala alto. Ah? Não, é tinta. É tinta. Quem falou para você que é sangue? O artista não morreu, ele vai fazer outro filme. A vida dele não é descartável. O que desce ali dentro, pum, é o que é aquilo? Tinta. Não é sangue. Mas o que escolhe ver e saber e admitir que é sangue? A sua mente. Então, na verdade, o que está ali não é o que seus olhos veem, é que a sua mente decidiu que aquilo é sangue. Quem está por trás manipulando a cena, presta atenção que isso é muito espiritual que eu estou falando, hein? Quem está por trás manipulando a cena sabe que seus olhos vão ver e sua mente vai decidir que é sangue. Então o que acontece? Há todo um cenário pronto para que quando você vê, você decida que aquilo é sangue. Alguém está entendendo? Tem alguém por trás do cenário que você está vivendo que quer manipular a cena para que você acredite que o que você está vendo é real. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui e está dizendo: não é o que você está vendo, não é o que você está enxergando. Eu ainda tenho o controle da situação. Aí entra o segundo ponto da nossa reflexão. Eu falei aqui no começo: visão, comportamento e destino. Como é que eu falei? Primeiro, importa muito o que você vê e como vê. A partir do que você vê e do cenário que se apresenta, daí parte o seu comportar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, uma igreja lá de São Paulo, fazendo uma peça dentro da igreja. E o pessoal de peça dentro da igreja, eles se empolgam, né? O pessoal da peça, hein? Tem alguém aqui que já fez teatro na igreja? Fala aí pra mim, levanta a mão aí, você já fez teatro na igreja? O pessoal quando faz teatro na igreja se empolga ou não empolga? Principalmente se for fazer o papel do mal. Por quê, né? Poxa, fala a verdade.
A pessoa nunca deu uma gargalhada na vida. Se botar ele para fazer o papel do cão, parece até que é mesmo. Por que? Eu queria descobrir isso, porque parece que a pessoa enfatiza. O pessoal da igreja se empolga. Aí, botaram uma peça. E na peça, tinha um garoto fazendo um papel como se ele fosse um drogado, um maloqueiro, um maconheiro lá das tantas. E assaltante. Aí ele vem com a arma. Na hora, estava passando um policial. Alguém já deve ter visto esse vídeo na internet. Estava passando um policial em frente à igreja. Já viram esse vídeo? Quem já viu esse vídeo? Aí o policial entra, já em punho, larga, e todo mundo se levanta e começa. É uma peça! Quase que o menino da peça vai de ralo. É ou não é? E o menino congela. Na hora apertaram o pause nele. Ele parou na hora, que ele viu que do outro lado o cano era de verdade. Aí ele deu pause, na hora deu tilt. Aí quando o polícia viu que era uma peça, o pessoal, é uma peça. Ele está atuando. Aí ele guarda a arma e faz assim, ó. E sai como quem diz assim, que trouxa eu fui. Escuta. Tem coisa que o diabo está manipulando para você dar mais importância do que tem. Alguém que está aqui, o Espírito Santo está falando ao meu coração, que Satanás está manipulando as coisas, para que você dê a isso mais importância do que tem. Porém, quando Deus abrir os seus olhos, e você vê o que de fato é, você vai fazer igual o policial lá da cena, vai dizer... que eu fui me importar com isso? Escuta, Deus está aqui no nosso meio, eu sinto a presença dele aqui. Eu não vim aqui de brincadeira, não vivo a minha vida de brincadeira, como muita gente aí faz, eu não vivo. Eu não sou o estilo de crente que vive a vida brincando. Eu aprendi muito cedo no evangelho que vida com Deus não é brincadeira. Ou você anda na linha ou Satanás lhe mata. Não é força de expressão, é real, é literal. Ou nós andamos com Deus ou Ele nos mata. E Ele só não nos matou ainda, porque há alguém que nos protege. Tem gente que entrou aqui nessa noite, que entrou aqui nesse retiro, que você só não morreu, porque a mão de Deus está estendida. Então a vida não é para ser vivida no gracejo, na flauta, na brincadeira. Não. Eu vim aqui e é muito sério o que eu estou falando. Gente, que o diabo está manipulando os meios, as condições, as circunstâncias, o cenário as pessoas, para te fazer acreditar naquilo que você não pode crer. Escuta aí, eu vou falar um negócio sério aqui. No ano de 2021, foi um dos anos que eu passei mais luta na minha vida. Ainda estava pandemia ainda, correto? Estava pandemia ainda. Todo mundo, foi o ano que eu passei mais luta na minha vida. Como crente. Vírgula, como pastor. Vírgula, como líder de igreja. E se eu for botar mais vírgula aqui, a gente não sai daqui. Foi muita luta. Pastor, eu só passei essa luta em 2021. Porque um dia, erradamente, eu acreditei que o diabo tinha algum poder para me fazer algum mal. Até um dia que eu estava pregando, e vou falar um negócio para vocês. Eu não estou torcendo para vir outra pandemia não, longe de mim. Eu não sou profeta do caos. Mas se teve um tempo que os crentes estavam crentes, o pessoal estava crente, é ou não é? Foi ou não foi? O pessoal estava crente, você não precisava nem, era só riscar um fósforo que o fogo pegava. Tem umas horas que Deus tem que dar uma, hein? Pessoal crente. Eu fui pregar num lugar, estava entupido de gente na pandemia, não podia ter aglomeração. Ih, aglomeração. Ah, vai ser preso. Ih, preso, governo. Ih, o pessoal estava nem aí, o pessoal estava com sede de Deus. Por quê? Tudo fechado. Quando a igreja está aberta, ninguém vem, mas fecha a igreja.
Sabe por quê? Vou lhe contar. As pessoas dão valor àquilo que elas não têm acesso. Não queria entrar nesse mérito. Ô pai. É verdade. Pastor Rafael, as pessoas dão valor àquilo que elas não têm acesso. E aqui eu falo exclusivamente com meus colegas pastores. Um pastor que eu conheço, pastor Arthur, ele postou um vídeo na internet eu conheço ele desde a adolescência dele. Quando eu o conheci, eu já era pastor, ele ainda era adolescente ainda. E eu não sou tão velho assim. Hoje ele é pastor de igreja. Ele postou um vídeo na internet, razão em número, gênero e grau. Sabe por que o pastor da internet tem valor? As pessoas não têm acesso a ele. O pastor da internet tem valor, não tem ou não tem? As pessoas não têm acesso. Aí aparece o pastor da internet lá. Oh, minhas ovelhas queridas. Aí todo mundo se desmancha, chora. Vai lá no comentário. Oh, que bênção. Mas nós, que somos pastores, não da internet, mas da vida real. Se morrer, é a gente que enterra. Se casar, é a gente que faz a cerimônia. Se der problema no casamento, é a gente que aconselha. Aceitou Jesus, é a gente que batiza. Batizou, é a gente que discipula. Discipulou, é a gente que consagra, é a gente que levanta, é a gente que ensina o caminho. Mas na hora de dar a honra, e eu não estou aqui reivindicando honra, porque minha honra vem de Deus. Coloque isso na sua mente, pastor, pastora. Bota isso na sua cabeça. A honra vem de Deus. Honra para o seu ministério e reconhecimento vem de Deus. Não espere reconhecimento das pessoas. Não virá. Não virá. O máximo que fazem para nós é um bolo de aniversário. E eu estou sendo muito franco e muito sincero. Muito franco. O máximo que fazem para nós é um bolo de aniversário. Máximo. Quando fazem. Peraí, pastor, mas escuta. Tudo isso é manipulação do cenário. E às vezes nós, e essa palavra que eu estou liberando é justamente, exclusivamente para os pastores. Às vezes nós começamos a ter uma vaga ideia de que Deus não nos chamou. E a gente começa a pensar assim, será que foi Deus que me colocou aqui? Fala para mim, colega pastor, que já não passou isso no seu coração. Às vezes a gente pensa assim, pastora, se fosse Deus que tivesse me colocado aqui, estava dando tudo certo. Pega a Bíblia. É só pegar a Bíblia, gente. Os caras que mais se deram mal, Firmino, foram os caras que Deus chamou. Nunca parou para prestar atenção nisso? Os caras que mais se deram mal na vida foram os caras que Deus chamou. Pensa, o primeiro cara para liderar um povão, o Noé, foi chamado de quê? E vamos combinar, gente. Deus podia ter dado superpoderes para Noé. Ele deu para Sansão. Deu ou não deu? Deu. Sansão pegou a porta da cidade. Ô irmão, mas quando foi para Noé, Deus não deu não. O cara passou, foi 120 anos. Serrando madeira. Poxa, irmão, Deus não podia ter dado poder. Pastor Nilson, imagina, a gente ia contar isso na igreja, né? Deus deu superpoderes para Noé. Noé pegou e colocou a madeira, e em 3 dias a arca estava pronta. Poxa, ia virar o pessoal na igreja ia virar de cabeça para baixo, meu Deus. Mas não foi não. Foi 120 anos. Quem passava dizia, ei louco, você é louco. E ele, ó, 120 anos. Escuta, presta atenção, colegas pastores, eu tenho uma palavra do Espírito para você. 120 anos, serrando madeira, encaixando, passando betume. E a Bíblia diz que chegou um dia, pastora, que Deus disse, chega. Concluiu? Concluí. Obedeceu? Obedeci. Agora eu vou abrir as portas. E aí Deus abre as portas em cima e embaixo. E a Bíblia diz que não só chovia de cima, como minava água do chão.
E a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu e da terra 40 dias. Presta atenção que eu vou dizer que é muito forte. Noé entrou dentro da arca. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou por fora e selou. Ninguém entrava. Escuta, colega pastor. Vai ter época na sua vida que Deus vai isolar você. E não é porque Ele lhe odeia, é porque Ele lhe ama. Tem coisas na sua vida que Deus vai lhe dar que nem todo mundo pode participar. E eu faço votos que nem todo mundo participe das suas bênçãos. Aí é mole. Na hora de orar, de ajudar, de estar junto, não ajudou. E na hora da bênção, quer participar? Da minha não. Ninguém vai ficar na aba da minha bênção. A bênção que Deus deu para mim é minha. Quem quiser a sua, que busque. A Bíblia diz que Deus dá a quem buscar. É verdade ou não é? E por que tem um monte de gente querendo embarcar na aba da bênção do outro? Deus sabia que Noé tinha um coração bom e que se alguém batesse, ele iria. Aí Deus disse: não vai abrir não, Noé. Selou a porta por fora. Escuta, vai chegar um ponto do seu ministério que você vai querer botar alguém para dentro, mas a porta estará selada. Não é você que não vai conseguir, é Deus que não vai deixar. Porque Deus sabe os danos que as pessoas podem te causar. Eu estou sendo muito profético aqui no que eu estou falando, viu? A Bíblia diz que ele está dentro da arca. Sabe o que aconteceu, pastor Vitor? Eles sobem para as montanhas e ficam lá de cima olhando. Imagina eles lá de cima olhando. Ih, gente, alguém avisa Noé. Nossa, ele vai morrer afogado. A água, pastora Maíra, vai subindo. Subindo, subindo, subindo. Imagina, pastora, lá em cima, Noé, ô Noé, sai daí, você vai morrer, Noé, alguém avisa ele lá. E Noé, dentro da arca. Mesmo que ele quisesse, não podia sair. A porta estava. A arca é um símbolo do ministério pastoral. Mesmo que você quiser largar, agora você já está enrolado com Deus. Aonde você for, Ele vai atrás. Já viu aquele caso do pastor que resolveu desviar? Resolveu, falou: hoje vou desviar, não aguento mais. Botou uma roupa, pegou o carro, parou na primeira boate e disse: hoje eu vou beber todas. Desviei, não sou mais crente, não quero mais ser pastor. Entrou na boate, pediu um uísque, botou o uísque e ficou olhando para o copo. Quando ele olhou para o outro lado, do outro lado da mesa tinha uma moça muito bonita. Aí a moça fez assim para ele. Ele pensou na mente: poxa, logo hoje, o dia que eu desviei, já estou me dando bem. Aí falou: eu? A moça falou: é. Ele levantou, falou: poxa, primeiro dia de desviado. Aí foi andando. Quando ele chegou perto da moça, a moça levantou, abriu os braços e falou: pastor, eu não acredito que o senhor veio me buscar aqui. Ele falou: vamos embora desse inferno, vamos. Nós não prestamos nem para ser ímpio. Nós temos um contrato, uma aliança com Deus. Escuta, se você for para o mundo agora, o mundo vai te vomitar. Você não é mais do mundo. Você tem uma marca na sua testa. Você tem um selo sobre você. Colega de ministério, quem te chamou foi Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a água vai subindo. Mas ao invés da arca quebrar no meio, a arca não quebra, ela começa a... Por que não quebra? Porque por dentro ela estava escorada, com madeiras e pregos. Quem olha para a nossa vida acha assim: isso aí não vai aguentar não. Eles não sabem que na nossa vida tem escora por dentro de jejum, oração. Eles não sabem que nós temos amigos de oração que oram por nós. Eles não sabem que nós temos conselheiros que nos aconselham e nos repreendem quando é preciso. Eu tenho pastores que de vez em quando são meus conselheiros, que de vez em quando ligam para mim e falam: tá maluco? Tá ficando doido? Conserta agora isso. Eu já tive amigos pastores que ligaram para mim e disseram: eu te dou 5 minutos para você retirar o que disse. E eu tive que obedecer. Sabe por quê? Eu percebi que aquela voz vinha do Espírito. A arca não quebrou no meio, ela subiu de nível. Eu libero essa palavra e continuo caminhando já para o fim. Escute o que Deus está fazendo no seu ministério, na sua vida, meu colega. Não é para te matar, é para você subir o nível. Quem pensa que você vai quebrar no meio vai ficar frustrado.
Sua vida será um milagre para aqueles que te observam. Eu vou repetir essa palavra porque é profético. E sua vida será um milagre para aqueles que te observam. Você não vai contar história triste para ninguém. Você vai testemunhar com a sua vida de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Como é que Noé se comportou diante da visão que Deus lhe deu? E aqui eu quero fazer essa pergunta para você. Como você se comporta diante das visões que Deus tem lhe dado? Como é que você está se comportando diante dos projetos que Deus te entregou? Você está sentando e esperando Deus fazer tudo? Tem vezes que a gente age assim, né? Ah, não, Deus falou que vai fazer. Aí a gente senta e fala, faça Deus. Não. Lembra do que Deus disse a Josué? Esforça-te e tem bom. Qual o seu comportamento diante da visão que Deus te deu? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Eu estava vendo esses dias a história da doutora Luz Linda. Doutora Luz Linda é a primeira desembargadora negra do Brasil. Sabe o que ela é? Mãe de santo de candomblé. Quando ela era pequena, ela foi vender doce na casa de uma mulher na Bahia. E a mulher olhou para ela e disse assim: o que você quer ser quando crescer? Brincando com a criança. Ela, ainda criança, disse: quando eu crescer eu vou ser juíza. A mulher olhou para ela e disse assim: não, é melhor você continuar vendendo doce na casa dos brancos. E ela disse: não, eu vou ser juiz e quando eu virar juiz eu vou voltar para lhe prender. E ela realmente se tornou uma juíza. E mais do que juíza, se tornou desembargadora. Quando ela voltou lá, a pessoa já tinha falecido. Mas o sonho dela se concretizou. Por quê? Ela se comportou diferente diante daquilo que ela estava vendo e diante daquilo que lhe apresentaram. Como você se comporta diante daquilo que Deus está te mostrando? Deus te mostra uma possibilidade. O diabo sempre vai te mostrar uma porta fechada. O diabo sempre vai te mostrar uma expectativa frustrada. O diabo sempre vai te mostrar que não tem jeito, que não dá, você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas o Espírito Santo quer que você reaja diferente. Albert Einstein, na época dele de escola, era o garoto mais burro da sua classe. E na época, os professores, hoje não, porque hoje isso é bullying. Mas na época, o professor colocava um chapéu pontudo, que era considerado um chapéu de burro. Einstein ganhou um chapéu de burro e ficou vários dias de cara para a parede na sua classe. Mas ele condensou toda a sua raiva e todo o seu descontentamento para lutar contra aquela sentença que lhe deram e se tornou o maior cientista de todos os tempos. O que você faz com aquilo que você vê? Senta e chora ou luta e muda? Deus não chamou você nesse deserto para dizer: e aí, filhinho, tudo bem? Quer chupeta, mamadeira? Quer quinina no colinho? Não, essa não é a palavra de Deus para você. Deus está dizendo: aqui nesse deserto não tem chupeta e nem mamadeira, sou eu e você. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Deus não forja guerreiros dando a eles mamão com açúcar. O guerreiro é forjado no combate. Imagine, a Bíblia diz que quando Davi correu ao combate contra o filisteu, Saul disse para ele assim: você é muito jovem. E ele disse para Saul: olha a palavra de Davi, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Ela manda suricandaramahas. Olha a palavra do Davi, ele disse: o meu Deus que me deu vitória contra o urso e o leão, me dará vitória contra esse filisteu. Você já teve certeza de tantas vitórias e agora você duvida? Deus já te deu vitórias e escapes e livramentos em tantas situações e agora Ele vai te abandonar?
É sério que você acredita que Deus tem compromisso só com algumas coisas e com outras não? É sério que você acredita que Deus te deu vitória lá, mas não vai te dar aqui? Ele é o mesmo. Paulo diz e escreve nas suas cartas: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Alguém esses dias, eu faço algumas campanhas na Assembleia de Deus de Deodoro, já há 25 anos, está aí a pastora Bia, que já frequentava lá comigo antes até da gente casar. Uma irmã, escuta isso, para você entender que Deus é Deus. Isso é um testemunho pessoal. Eu orei, pastora Vanesca, pelo filho dela que teve um câncer, Jesus curou. Eu orei pela mãe dela que teve um câncer, e Jesus curou a mãe. Eu orei pelo irmão dela que teve um câncer, e Jesus curou. Eu orei por ela que teve um câncer, e Jesus curou. Por último agora, foi o neto. Ela disse: eu acho que meu neto vai morrer. Minha vontade era dar uns tapas nela. Minha vontade era pegar uma vara e dar nas pernas e dizer assim: em nome de Jesus, tome jeito. Deus já curou 6 pessoas na sua família, e por que ele não vai curar a 7ª? E eu orei pelo neto, e Jesus curou o neto. Ele é o mesmo, ele não mudou. O que ele fez anteriormente, ele continua fazendo. Chega a dar revolta na gente, da gente ver o comportamento de certas pessoas diante do que vê. Imagine, tem coisa na nossa vida que ou nós reagimos ou ela nos mata. Escuta, presta atenção que eu vou falar. Imagina alguém que chega diante do médico e o médico fala assim: não. Imagina, Rodrigo, o médico fala assim para a pessoa: não, é só uma manchinha, é só um negocinho. Vamos fazer uma biópsia aí por desencargo de consciência. Não, é sério, né? Aí faz. Resultado, daqui a 30 dias, são os 30 dias mais longos da vida da pessoa. É ou não é, pastora? Os 30 dias mais longos. Aí chega lá, senta na frente do médico, e o médico diz: olha, a vida é uma roleta, de vez em quando a gente é sorteado. Infelizmente dessa vez foi você. Aconteceu. Infelizmente dessa vez aconteceu contigo. Mas você vai conseguir, você vai superar. Hoje em dia tem muitos recursos, a medicina é moderna. Tem quimioterapia, radioterapia, tem cirurgia, tem isso, tem aquilo outro. Aí começa a te dar uma esperança, mas por dentro seu coração já está esfarelando. Aí fala assim para você: não, porque fulano se tratou, está aí vivendo bem, vida normal. É assim. Mas lá dentro já está uma coisa assim, uma desesperança. Aí você começa a fazer, sabe o quê? Ver. Não ver o que está diante dos olhos, mas começa a montar um cenário na sua mente. Quando alguma coisa vem desse tipo, a gente já começa a falar logo assim: e se eu morrer? Quem aí já passou algum perigo de vida e imaginou como seria o seu enterro? Alguém já fez isso aqui? Será que só eu sou o doido que já fiz esse cenário na minha mente? Já fez, pastora? Já fez, pastora? Imagina, já aconteceu com você? Você pensar assim: eu vou morrer. Se eu morrer, como é que vai ser meu enterro? Será que vamos chorar muito? Será quem vai? Você começa a montar um cenário. Como é que vai ser? Aqui dentro e aqui, aquela angústia começa a tomar conta de você, e você começa a montar um cenário. Mas lá em cima, sentado no trono do universo, tem um Deus que ri de tudo isso. Lá em cima tem um Deus sentado que ri. Pastor, Deus não ri. Quem não tem motivo para rir é o cão. Deus ri. Ele ri. Olha para nós e diz: pobre mortal, se ele soubesse que eu tenho todo o poder. Pastora sabe, na nossa igreja nós tivemos uma moça, Michele, o nome dela.
ela teve 9 tumores cancerosos. 9. Irmão, um já é suficiente para matar a pessoa. Imagina 9. O médico diz assim: você tem 6 meses de vida. O médico deu 6 meses. Ela viveu 18 anos. Depois do... Ela faleceu, mas ela viveu 18 anos depois do câncer. Está lembrado de Ezequias? A Bíblia diz que Deus fez voltar os graus do relógio de Acabe e acrescentou a ele mais 15 anos. Escuta, deixa eu te dar uma palavra. A sentença que você recebeu não é final. Deus é Deus que muda os quadros, muda as histórias. E eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas tem alguém nessa noite que vai sair daqui curado. Alguém vai sair daqui curado essa noite. Alguém vai deitar para dormir hoje e vai sentir o efeito da cura. O importante não é como você enxerga, o importante é como você reage. Você está vendo tudo mal, mas reaja de uma forma a que Deus vai fazer aquilo que ninguém espera. Às vezes nossos olhos estão vendo o pior, mas nós conhecemos um Deus que tem todo o poder. O ímpio, já viu como é que o ímpio reage? Não tem cura. Vou dar um tiro na cabeça. Não tem cura. Vou tomar chumbinho, pular da ponte, vou me jogar debaixo de um carro. Não tem cura. Eu vou ficar aqui sofrendo. O crente não. Já viu como é que o crente reage? Eu vou para a igreja, Jesus vai me curar. Ainda que às vezes ele pode até nem ficar curado. Nem todo mundo Deus cura. Deus não cura todos. Ele sabe bem a quem ele cura. Mas eu tenho para dizer que ele cura. Ele tem poder para curar. O crente diz: eu vou para a igreja, Jesus vai me curar. Da onde vem tanta certeza? Da onde vem essa certeza? Que certeza é essa que a gente tem que não é o fim? Você já viu a primeira palavra de um cristão quando vê alguém numa situação muito difícil? Qual é a primeira palavra do crente? Eu vou orar por você. É a primeira palavra do crente. Pastor Neilson, pastora Vanesca, oração resolve. Pastor, mas esse marido não tem jeito, oração resolve. Pastor, mas esse filho eu não sei mais o que faço, oração resolve. Pastor, mas esse casamento não está dando certo, oração resolve. Pastor, mas essa doença eu já fiz de tudo, está aqui ainda, oração resolve. Pastor, mas eu estou com essa mágoa, essa tristeza, eu não consegui perdoar, oração resolve. Pastor, mas eu estou lutando para fazer essa faculdade, conseguir esse emprego, oração resolve. Oração resolve tudo. Oração é uma conversa ao pé do ouvido de Deus. Você está falando não é com alguém comum, alguém terreno, não. Você está falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que libera apenas uma palavra e aquilo que precisa ser feito, se faz. Escute, nós já caminhamos para o fim. Eu anotei aqui algumas coisas sobre visão e comportamento. E por último, falaremos sobre o destino. Veja o que a Bíblia fala sobre visão. Provérbios 29:18. Onde não há visão, o povo se desvia. Olha para quem está do seu lado e diga: não se desvie, Deus vai te dar visão. Abacuque 2, verso 2. Escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que se possa ler quem passar correndo. Fala para quem está do lado aí: a mensagem tem que ser vista, até por quem não quer ver. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Eu falei que nossos olhos, que a Bíblia está dizendo, não é os olhos, somente os olhos físicos, mas os olhos do nosso entendimento. Nós precisamos de luz no nosso entendimento. 1 Reis 6, 16, 17. E ele respondeu:
não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu lhe peço que abra os seus olhos. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a tua vergonha e a tua nudez, e unguento para ungires os teus olhos, para que vejas. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, no ano que tudo estava o caos, no ano que minha vida virou de cabeça para baixo, no ano que eu enfrentei a pior situação da minha vida, no ano que eu perdi o emprego, no ano que eu perdi a saúde, no ano que o casamento deu errado, no ano que eu fui perseguido, no ano que o diabo se levantou, nesse ano que deu tudo errado, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Essa noite o Espírito lhe convida: veja o Senhor. Me chama a atenção que diz a palavra em Apocalipse: aquele que olha para o trono não se cansa. Eu vou repetir: o Espírito de Deus está aqui. Aquele que olha para o trono não se cansa. Por que tem muita gente cansado? Porque está olhando para todos os lugares, menos para o trono. Olhe para o trono. Comportamento. Veja o que a Bíblia fala sobre comportamento. Tiago 1, verso 22 ao 24. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A Bíblia está orientando que você deve praticar aquilo que prega e praticar aquilo que se ouve pregar. Não só ser um ouvinte, não só ouvir o que a palavra diz, mas crer nela e fazer o que ela diz. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu comportamento deve ser oferecer a Deus o meu sacrifício, e através disso eu experimentarei a vontade de Deus. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor Jesus, que andeis como é digno da vocação para que fostes chamados. O que é isso, pastor? Deus te chamou para ser um medroso? Sim ou não? Pouca gente respondeu, vou dar outra chance. Deus te chamou para ser um medroso? Deus te chamou para ser um covarde? Deus te chamou para ser para baixo astral, negativista, pessimista? Então reaja. Faça aquilo que Deus tem te mandado fazer. Insista no chamado para o qual Ele chamou você. Pare de acreditar no que o diabo diz. Creia no que a palavra de Deus te diz. E por último, a Bíblia fala do destino. Eu acho engraçado. Às vezes eu fico olhando, e aqui já caminhamos para o fim. Tanta gente que dá tanta força para os outros, quando chega a sua vez de se fortalecer, ajuda tantos outros, mas quando chega a sua vez de se ajudar. Vou dar um conselho aqui espiritual, para quem está aqui me ouvindo com os ouvidos espirituais abertos. Nos próximos dias que se seguirão, vou dar um conselho espiritual. Posso, pastor? Um conselho de quem há 30 anos prega o Evangelho. Nos próximos 10 dias daqui por diante, diminua o ritmo da oração pelos outros e ore mais por você. Você não terá força para orar por alguém se você não tiver força. Intensifique mais. Eu não estou mandando você parar de orar pelas pessoas.
Eu estou dizendo, diminua o ritmo em que você ora pelas pessoas e aumente o ritmo em que você ora por você. Porque às vezes a gente ora muito pelos outros. Senhor, toma a Vanesca na tua mão. Ô Senhor, tem misericórdia da Vanesca. Eu estou orando pela Vanesca, mas entenda, eu também preciso ser cheio. Imagina, eu orar pelo Rafael. Senhor, toma o Rafael na tua mão. Senhor, alcança agora o Rafael. Dá vitória para o Rafael, abre as portas para o Rafael. Eu também preciso que as portas se abram para mim. Como eu vou ter força para orar pelo Rafael se eu não orar por mim? Eu preciso me fortalecer. Nosso problema às vezes é que a gente busca demais pelos outros e pouco por nós. Ora por você, busca por você, jejua por você. Pelos próximos 10 dias, faz uma campanha de oração pela sua vida. Pede para Deus te fortalecer. Imagine, você está caminhando para o destino para o qual Deus te chamou. Mas entenda, você só vai chegar lá se você tiver força. Sabe qual é o problema? Principalmente para nós que pregamos. Às vezes a gente esquece que pregar é uma missão muito perigosa. Porque a pregação sempre salva quem ouve, mas nem sempre salva quem prega. É duro dizer isso, não é duro? É duro até a gente ouvir isso. É uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. A mensagem sempre salva quem ouve. A Bíblia diz que a fé vem e ouvir, mas ela nem sempre, a pregação nem sempre salva quem prega. Porque às vezes quem prega não se cuidou o suficiente. Jesus falou uma palavra tão triste de ouvir: do que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele perder sua alma? Que adianta você orar por todo mundo e não orar por você? Quantas vezes esse ano você já orou por alguém? Você está fixo ali, insistindo na oração por alguém. E de vez em quando a gente ora até por quem não quer nada. A gente insiste: Senhor, tem misericórdia. Senhor, toma fulano na tua mão. Senhor, 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 Senhor. E lá em cima o céu está pronto para te fortalecer. Mas você não busca. Não ora por si mesmo. Minha mãe dizia para mim: meu filho, ore por você mesmo. Eu aprendi isso com a minha mãe. Conselho de amigo: coma legumes, verduras e frutas, beba muita água, tenha um bom sono e ore por você mesmo. De nada adianta você cuidar do corpo físico e não cuidar da alma. Escuta, de vez em quando, pastora Vanesca, nós pastores, de vez em quando a gente precisa sentar com outro pastor. Sentar, a gente, ora por mim aqui. Mas a gente tem dificuldade de fazer isso. Muitos de nós têm essa dificuldade. Senta aqui, eu preciso orar agora, orar por mim. Eu já orei por todo mundo. Eu aprendi uma lição com essa igreja. Posso contar para vocês uma lição que eu aprendi com essa igreja? Sempre que eu venho aqui, oram por mim. E eu vou arrumar uma briga feia o dia que eu vier e não orarem por mim. Vocês vão arrumar um problema que vocês nunca viram. Eu exijo que orem por mim. A coisa mais importante, o momento mais importante da minha ministração é quando eu sento na cadeira e as pessoas oram por mim. Eu só ficarei de pé para ministrar, para ensinar, para profetizar, para pregar, se alguém orar por mim. Eu não sou autossuficiente. Eu não tenho força em mim próprio, em mim mesmo. Não tenho. Essa força que eu tenho vem de Deus. Se Ele não me fortalecer, eu caio. Se Ele não me mantiver em pé, eu não vou suportar. Eu preciso de oração. Eu preciso entender que a oração é uma forma de se chegar a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele também se chegará a vós. Deus disse lá no livro de Naum, se não me falha a memória: enquanto estiverdes comigo, eu estarei convosco. Se me deixardes, eu também vos deixarei. A Bíblia diz em Isaías: perto está o Senhor dos que o buscam. Aqueles que de madrugada o invocam, esses o encontram.
Nós precisamos invocar Deus, estar com Deus, perto de Deus. E aqui eu começo a finalizar no nosso destino, para onde nós vamos. A conclusão do nosso ministério, a conclusão da nossa chamada, a conclusão da nossa vida, a convergência dos nossos atos é a vontade de Deus. Se eu viver 70 anos para fazer a minha vontade, minha vida foi em vão. Se eu viver 90 anos para no final descobrir que eu só fiz o que eu queria, minha vida não prestou para nada. Veja, muita gente aí tem feito tanta coisa esplêndida. Mas você quer saber de uma coisa? Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Tem muita gente que ainda não descobriu por que está aqui. Isso é muito grave, gente. Você sabe, pastor Vitor, a depressão é um dado alarmante. Tem afetado 42,7% da população. 42% da população, em algum âmbito da vida, em algum tempo da vida. Os psicólogos e psiquiatras dizem que alguém desses 42% da população, em algum tempo da vida, terão depressão. As pessoas estão entrando em depressão, em parafuso, estão ficando loucas, se enchendo de remédios, simplesmente por um motivo: não descobriram quem são e para que estão aqui. Você já parou para pensar para que você está aqui? Já parou para pensar para que Deus te colocou aqui? Ah, pastor, mas isso é importante? É muito importante. Quando eu descobri para que Deus tinha me chamado, meu coração aquietou. Sabe por quê? Quando eu descubro quem sou e para que estou aqui,